A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas adultos, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E na lição de hoje, lição de número 11, estaremos comentando a lição Cultivando a Convicção Cristã. O texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo de número 12. Então vamos iniciar a lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Então, nesta lição, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre esta parte indispensável, que é o crente cultivar a convicção cristã. Ele tem que saber isso, porque não cabe ao crente salvo em Cristo esmorecer em meio às tribulações, mas ele tem que prosseguir, como o autor da lição fala, confiante pelo prêmio da soberana vocação. Então, nesta lição, nós temos um objetivo a ser alcançado, que é despertar em cada cristão o desejo de ser autêntico embaixador de Cristo neste mundo de trevas. Então vamos iniciar nossa lição comentando o primeiro tópico da lição, que vai falar sobre convicção espiritual. O primeiro subtópico vai falar poder do Espírito Santo. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, como bem sabemos, nós dividimos a história do apóstolo Paulo na sua obra missionária em 3 viagens missionárias. Entretanto, nesta lição, o autor vai focar na sua segunda viagem missionária, porque a primeira viagem missionária foi uma viagem de implantação, foi uma obra de implantação de igrejas. Na segunda viagem missionária, Paulo tinha um objetivo que era de confirmar a fé daquelas igrejas que foram fundadas na sua primeira viagem, bem como Deus tinha um plano especial para a vida do apóstolo Paulo e seus companheiros, como nós vamos ver neste ponto. Então, neste ponto, o poder do Espírito Santo aqui está nos mostrando que Paulo tinha a orientação que Paulo seguia era de Deus. Ele não ia para qualquer lugar da sua plena consciência ou por achar que aquilo deveria ser o seu melhor caminho. Ele teve uma obra, teve um chamado, teve sim. Na primeira viagem missionária, separou Paulo, separou Barnabé para a obra que o Espírito Santo tinha para cada um dos dois, que era implantar a igreja, e eles seguiram. Na segunda viagem missionária, Paulo tinha um desejo, e o desejo de Paulo era ir para a Ásia. Era para chegar na Bitínia, conforme fala em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Entretanto, o Espírito Santo o orienta para ele tomar outro rumo. E qual foi o rumo que o Espírito Santo deu na vida de Paulo e seus companheiros? Para Paulo não ir em direção à Ásia, mas agora ir em direção a Filipe. Então, Paulo agora vai em direção a Filipe, que agora é a Europa. O Evangelho de Cristo chegou à Europa através de Paulo e seus companheiros. E isso não quer dizer, meus amados irmãos, que algumas pessoas já não tenham ouvido o Evangelho. Provavelmente sim, porque no dia de Pentecoste, muitos judeus, muitas pessoas estavam na cidade de Jerusalém e provavelmente existiam pessoas de várias comunidades, de vários continentes que estiveram ali. Entretanto, a mensagem proclamativa de arrependimento de homens que foram levantados por Deus, primeiro missionário a chegar ali
na Europa foi o apóstolo Paulo, e foi justamente isso que ele fez, porque Deus dá a ele uma visão à noite, e ele vê um homem da Macedônia falando para ele passar a Macedônia e ajudá-los. Então Deus dá essa revelação ao apóstolo Paulo, então a mensagem da cruz agora é levada para a cidade de Filipe, que se encontra na Europa, e depois em Tessalônica e Corinto. Então o apóstolo Paulo é enviado para a Europa, seguindo a orientação do Espírito Santo, porque é o ponto que fala, é o poder do Espírito Santo de guiar a vida daqueles que se submetem à sua direção e à sua orientação. Paulo indo em direção agora à Europa, ele começa seu ministério ali na cidade de Filipos. E o que era a cidade de Filipos? Filipos era uma colônia romana. E o que acontece ali? Ali tem uma jovem que tem um espírito ali de pitonisa, ou seja, era um espírito adivinhativo. Aquela jovem sendo usada pelo inimigo fornecia muitos lucros para os seus senhores. Por quê? Porque ela adivinhava. Ela adivinhava coisas que as pessoas faziam e que as pessoas gostavam. Então era uma fonte de renda, era uma fonte de lucro para aqueles homens que a subjugaram. Entretanto, aquela jovem ali sendo usada pelo inimigo todo dia falava as mesmas palavras para Paulo e seus companheiros. Eis aí, verdadeiros homens de Deus. E Paulo todo dia ouvia aquilo, meu irmão. Mas Paulo tinha um direcionamento do Espírito Santo, é o discernimento de espírito. Paulo entende, compreende, porque o Espírito Santo era na vida dele que aquela voz, aquele elogio, aquelas palavras não vinham de Deus, mas vinham do inimigo. Era uma estratégia, possivelmente, do inimigo para não libertar, para não sair daquela jovem que estava sendo manipulada, daquela jovem que estava possessa desse espírito de adivinhação. E Paulo, com discernimento do Espírito, vê aquilo e percebe que aquilo ali não é Espírito de Deus, porque tem pessoas que acham que tudo é Espírito de Deus. Nós devemos ter cuidado, assim como o apóstolo Paulo teve. Observe que o espírito de adivinhação não falou uma mentira dos apóstolos, não falou uma verdade. Falou uma verdade. Que verdade era essa? Que eles eram, sim, servos do Deus Altíssimo. Eles eram servos de Deus. Era alguma mentira? Não era mentira. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, percebe que aquilo ali era uma seta do inimigo para eles se engrandecerem, para eles se acharem o tal. E reconhecendo a isso, que aquilo ali era uma seta, que aquilo ali era um laço do inimigo, Paulo repreende aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela jovem, e aquela jovem é liberta desse demônio que subjugava a sua vida. E o que aconteceu com isso? O que aconteceu é que Paulo e Silas são severamente castigados em praça pública. São lançados na parte inferior da prisão municipal. Eles são presos por libertarem aquela jovem daquele espírito de adivinhação. Contudo, meu irmão, Deus sempre usa as ocasiões para manifestar o seu poder. Não é por acaso, meu irmão. O crente, ele passa por dificuldades, tribulações, por momentos difíceis, mas ele não entende porque ele não compreende o que Deus vai fazer na vida dele nessas situações. Foi justamente o que aconteceu com Paulo e Silas. São presos, talvez ele dissesse, mas o Senhor nos direcionou, nos orientou para virmos aqui pregar o evangelho e agora nós estamos presos. E o homem preso, como é que consegue pregar a palavra de Deus? Mas em nenhum momento eles esmorecem. Perto da meia-noite, cantavam e oravam a Deus. E Deus opera um milagre naquela cadeia municipal, porque Deus tinha um plano na vida de um homem que ali estava, era o carcereiro, que foi alcançado pela graça de Deus, e o evangelho foi anunciado também aos seus familiares. E do mesmo modo como o carcereiro recebe a Cristo, os seus familiares recebem também a Cristo. Acabando todas essas ocasiões, Paulo agora sendo liberto da cadeia, Silas sendo liberto, Deus operando na família do carcereiro, ele agora viajam, saem de Filipos e vão para
Tessalônica, porque eles tinham convicção daquilo em quem tem crido, porque eram direcionados pelo poder do Espírito Santo. E ele chegando em Tessalônica, a boa nova, o Evangelho de Cristo é ministrado, meu irmão, com total ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação de almas. Meu irmão, o crente tem que ter convicção espiritual. O crente que não tem convicção espiritual, não é direcionado pelo Espírito Santo, não se submete ao direcionamento do Espírito Santo, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque quando não se tem a convicção espiritual de quem está conosco, nós muitas vezes queremos abraçar na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento humano, na nossa intelectualidade humana. E quando isso acontece, o resultado é inócuo. Por quê? Porque não acontece transformação de vidas. Porque o que transforma as vidas, o que muda, o que faz o homem se converter, aceitar a Cristo é o Espírito Santo. Não são as minhas palavras nem as tuas de sabedoria humana, mas as palavras que vêm direto do trono da graça para que as pessoas ouçam e se convertam a Cristo. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre confiança em Deus. Por quê? Porque Paulo, quando sai lá de Filipos e vai para a Tessalônica, ele fala isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Fala que padecido e sido agravado, porque eles foram. Porque ele mesmo tendo sido padecidos e agravado em Filipe, a fé dele não estava abalada, era a confiança que eles tinham em Deus. O que aconteceu lá em Filipe foi que eles foram julgados injustamente, porque Paulo, sendo cidadão romano, ele não poderia ir diretamente para a cadeia. E eles sofreram acusações. E que acusações foram essas? De introduzir práticas ilícitas na cidade. Por que eram práticas ilícitas? Porque os costumes dos romanos eram propagando costumes que aos romanos não era permitido aceitar nem praticar. Então, no entendimento das autoridades em Filipos, Paulo e Silas estavam propagando costumes que aos romanos não era permitido aceitar nem praticar. E isso era uma lei que existia. Os romanos eram proibidos pela lei de se converterem. Olha só, assim toda a pregação, todo o evangelho lá pregado, toda a pregação do evangelho que fosse feita em uma colônia, em uma cidade romana, seria vista como contrário à lei. Seria visto. Entretanto, Paulo e Silas, como cidadãos romanos, eles tiveram seus direitos violados arbitrariamente, porque não houve um julgamento formal. E ambos foram condenados à prisão sem passar por esse julgamento formal. Mas isso esmoreceu Paulo e Silas? Não, tinham confiança em Deus. E a convicção espiritual, meu irmão, é justamente o que impulsiona Paulo e Silas a prosseguir. E é justamente, meu irmão, a convicção espiritual é que torna o crente ousado em Deus. Em nosso atual contexto, a perseguição religiosa já é perceptível em nosso país. Já acontece perseguição religiosa. As leis estão sendo feitas para que o evangelho não seja proclamado. E quando a lei vem infringir a palavra de Deus, meu irmão, o crente está isento do cumprimento dessa lei. Foi justamente o que Paulo e Silas fez. É proibido pregar evangelho aos romanos, porque isso caracteriza uma propagação de costumes que o romano não é permitido aceitar nem praticar. Mas Paulo obedeceu a essa lei? Não, não obedeceu. E é o que está acontecendo nos nossos dias. As leis estão sendo feitas. Hoje não se pode mais ser contrário à homossexualidade, porque isso é enquadrado na lei do racismo no Brasil. Existe uma lei que você pode ser enquadrado se fizer pregação contrária ao homossexualismo, que é chamada lei do racismo. E essa punição é de 1 ano a 5 anos e multas. É uma lei. Hoje, expulsar espírito maligno pode ser enquadrado como racismo e preconceito religioso. É uma lei deste ano, foi um decreto. Os irmãos podem pesquisar. Decreto
446 de 2023. Expulsar espíritos malignos de pessoas possessas pode enquadrar o cristão na lei de racismo e preconceito religioso. Meu irmão, as coisas estão ficando apertadas. Não acontecia só no tempo de Paulo, não. Acontece também nos nossos dias. Mas Paulo, em momento nenhum, meu irmão, ele baixa a cabeça porque ele tinha confiança em Deus. Se a lei vem dizendo que não é para pregar o evangelho, faça como João e faça como Pedro. O que importa? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Porque as autoridades chamaram João e Pedro e falaram: vocês não podem pregar mais Cristo aqui nesta cidade. É determinação das autoridades. Aí Pedro olha para aquele homem e fala: mas o que mais é que importa? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? A palavra de Deus, primeiro, ela tem que ser seguida à risca. A palavra de Deus tem que ser proclamada. As leis vão ser feitas para que não seja falado, não seja propagado. Proíbam os cultos em praça pública, proíbam igrejas de irem nos presídios, de irem em escola, de irem em aldeias indígenas. Estão proibindo a igreja de tudo. Por quê? Porque eles querem impedir o avanço da igreja, porque são usados pelo inimigo de nossas almas e das deles também, que estão aprisionados e precisam de libertação. E Paulo, quando chega em Tessalônica, meu irmão, ele está vindo de uma cidade que estava sendo perseguido, estava preso, então foi em meio às perseguições e lutas que Paulo chega lá em Tessalônica e vai anunciar agora o evangelho de Cristo com ousadia, porque eles tinham confiança no Deus Todo-Poderoso. E é isso que a palavra de Deus nos conclama nesta lição, que nós somos igualmente também encorajados, meu irmão, a não desfalecer na pregação do evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar e nem mesmo se atemorizar diante das ameaças de prisão ou de morte. Por isso a palavra de Deus nos fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, temos que prosseguir. O terceiro e último subtópico desse primeiro tópico vai falar sobre fidelidade na pregação. Neste ponto aqui, o autor vai tomar como base o versículo de número 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Observe que nesse versículo ele vai enumerar 3 das principais acusações recebidas dos judeus. Por isso Paulo fala: eu não fui a vocês com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, porque essas eram as acusações que o judeu fazia deles. E em primeiro lugar, nós percebemos que é a primeira acusação que Paulo recebia. Em primeiro lugar, os seus adversários procuravam colocar o evangelho em descrédito, falando que Paulo estava pregando engano, que a mensagem da cruz era um erro, dando a ideia de que Paulo estava ali para iludir as pessoas. Principalmente quando ele falava que Jesus é o Messias. Essa era a acusação dos judeus, isso é um enganador. E Paulo escreve aos Tessalonicenses falando: olha, eu não fui com engano, que é a primeira acusação. A segunda acusação é nem com imundícia, porque os judeus questionavam a integridade moral e a motivação do apóstolo. O que os judeus faziam? Eles equiparavam a fé cristã como os ritos da imoralidade sexual dos cultos pagãos e difamavam o cristianismo como praticante da mesma imundícia. Aí Paulo fala: eu não fui com vocês com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, que era a terceira acusação, porque ele retratava um apóstolo como fraudulento. Dizia que Paulo está usando de artifícios para atrair e enganar as pessoas através dessa fé. Ele faz isso para atrair essas pessoas ingênuas, pessoas incautas, mas não era isso. Paulo, meu irmão, quando estava se defendendo, ele declara que o evangelho é de Deus e que foi ele próprio que comissionou a Paulo como arauto. O apóstolo, meu irmão, neste ponto, ele vai demonstrar total fidelidade ao evangelho, que ele fora confiado,
não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, nesse sentido, meu irmão, nós somos exortados a manter fidelidade na pregação bíblica. Nosso compromisso é defender a verdade do Evangelho, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. O ponto 2 da nossa lição vai falar sobre convicção moral, retidão nas atividades, nas ações, retidão nas ações e atividades, que é ação. O autor vai definir como caráter e qualidade de ser reto, uma pessoa que é justa. A conversão, meu irmão, o que a conversão opera? O homem pecador, quando se converte a Cristo, ele agora é transformado e começa a andar em retidão moral na vida. Por isso, a retidão moral é inerente ao crente salvo. E é por isso que a Bíblia nos orienta que o crente, o homem, quando aceita Jesus e agora é um crente salvo, ele tem que deixar mentir e falar a verdade, tem que deixar de roubar e ser honesto, tem que pronunciar palavras que edifiquem, palavras que glorifiquem a Deus e não palavras torpes. Então nós temos que entender que as Sagradas Escrituras nos revelam que o crente deve pautar as suas atitudes segundo a moral bíblica, baseado na integridade e não de acordo com o contexto social em que está inserido. Deve-se ser coerente com a palavra de Deus, meu irmão, porque é coerente com a mensagem transformadora do Evangelho. Foi assim que Paulo reivindicou a retidão das suas ações, ao afirmar à igreja em Tessalônica que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza no meio de vós. Meu irmão, Paulo ratifica que sua motivação era desprovida de qualquer ambição financeira, e foi justamente isso que ele fez lá em Tessalônica, meu irmão. E hoje não são poucas as pessoas que são falsificadores da palavra de Deus. Não são poucos, são muitos. E essas pessoas que são motivadas pelo desejo de ascensão, é um desejo de cobiça e demais interesses espúrios, fazem uso de lisonjas, de adulações, para manipular. Eles querem seduzir, querem extorquir quem? Os fracos na fé. E os que têm falta de discernimento, meu irmão. Somente o falso cristão é que busca poder. Somente o falso cristão que busca lucro. Somente o falso cristão que ele vai buscar influência por meio da bajulação mentirosa. A conduta de retidão, meu irmão, ela é virtude de um crente regenerado, o crente que é transformado, que não anda segundo a carne. É um crente, como Paulo falou, existe o crente carnal, existe o crente espiritual. Essas pessoas estão ainda na carnalidade, porque o que é espiritual, ele busca sempre a glória para Deus e direciona toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Deus. O segundo subtópico deste tópico segundo vai falar sobre reputação ilibada. Nesta parte aqui que vai falar sobre reputação ilibada, o que é reputação ilibada? É aquele que tem reconhecida idoneidade moral. E isso está relacionado diretamente, meu irmão, às virtudes de respeitabilidade, de honra, dignidade, seriedade e de bons costumes. Isso é o que é reputação ilibada. Ninguém tem o que falar dessa pessoa. Então, dentro do contexto da ética e da moral cristã, então, dentro dos princípios éticos e morais, conforme está preconizado nas Sagradas Escrituras, Paulo avalia ser portador dessa idoneidade moral e de reputação ilibada por meio do versículo. Versículo 6 de 1 Tessalonicenses 2, Paulo fala: "E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros." Paulo não estava buscando agrado, meu irmão, elogio, afago das pessoas, mas o objetivo dele era único e exclusivamente pregar ao Evangelho. Quando nós falamos isso, meu irmão, nós não estamos dizendo de maneira nenhuma que palavras como desaprovação de expressões amáveis, as palavras, não devemos considerar essas palavras como desaprovação de expressões amáveis, de estima a quem ministra, não, porque tem pessoas sim que são sinceras, elogia as pessoas,
foi bênção, irmão, ao culto, foi bênção a sua pregação, foi bênção o seu louvor. E tem pessoas que fazem isso sinceramente, as pessoas que estão sendo elogiadas reconhecem isso, mas não para a sua glória, mas para a glória de Deus. O que nós estamos falando aqui é as pessoas que buscam exclusivamente reconhecimento para si, exaltação para si, aplausos para si, elogio diante dos homens para si. Por quê? Porque ele é apenas um artista, vamos falar assim. É a apresentação dele, a pregação dele não é para a glória de Deus e nem para alcançar as pessoas, mas é a sua apresentação diante do público. Trata a igreja como um público, como se fosse um teatro. Você no teatro escutando uma peça teatral e apenas como espectador da boa performance daquela pessoa, seja cantando um louvor, ou seja ministrando a palavra de Deus. É justamente isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Reputação ilibada é aquela reputação que as pessoas, meu irmão, têm o interesse não de buscar a glória, o reconhecimento, a exaltação, o louvor para si, mas para Deus. Por isso Paulo fala que eu não estou para agradar homens, meu irmão. Gálatas 1:10 ele fala a mesma coisa. Paulo fala, o meu chamado não foi para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Então Paulo entendia que o reconhecimento não é advindo dos homens, mas é para Deus. Deus que tem que ser glorificado na vida dos santos, ao qual ele colocou. Até porque a obra, meu irmão, não é nossa. Somos apenas servos desta tão grande obra que estamos fazendo, que é a obra de Deus. A obra não é minha, a obra não é tua, a obra é de Deus. E o último subtópico deste segundo tópico vai falar sobre vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. É isso que o autor da lição coloca já no início aqui desse terceiro subtópico. E é justamente dentro deste contexto que irrepreensível significa isso mesmo. Que nenhuma acusação pode ser mantida contra essa pessoa, porque tem uma vida irrepreensível. Nenhuma acusação pode ser feita. E é justamente nesse contexto que Paulo invoca tanto a Deus como a igreja em Tessalônica, como testemunha da sua postura, que Paulo fala postura santa, justa e irrepreensível. É justamente nesse tripé de termos que Paulo emprega que assim é definido este conceitos. Uma postura santa, uma postura justa, uma postura irrepreensível. Santa é que descreve o dever da pessoa para com Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala, seguir a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. É o primeiro ponto, santidade. O segundo ponto é ser justo. É ser reto, é andar em retidão. Essa justificação que está falando aqui, ser justo aqui, não é justo como um método de alcançar a salvação por méritos pessoais, não. Mas aqui está falando de andar retamente, de andar os passos de Cristo, imitando a Cristo. E é isso que indica justamente, é o dever para com os homens. Mas também indica essa vida justa diante de Deus, que é advinda da santificação, que foi o primeiro ponto. Então tem que ter uma vida santa, justa e irrepreensível, que é o título desse subtópico, que vai denotar esse comportamento pessoal incensurável. É um comportamento pessoal inculpável. Então, meus amados irmãos, aqueles que transmitem a mensagem do Evangelho a outros devem não apenas proclamar a mensagem, mas também vivê-la. Eles devem ser exemplos dignos de ser seguido. Isso é que é vida irrepreensível. Vida irrepreensível é você não falar uma palavra, mas alguém olhar para você e dizer, ali está. Ali é uma pessoa que verdadeiramente segue a Deus. É uma pessoa que segue os estatutos de Deus. Você não vê ele em bebedice, você não vê ele aí nas farras, você não vê ele fazendo coisas que desagradam as pessoas. Cumpre as suas obrigações como pessoa civil e cidadã da sociedade que está inserido. Por quê? Porque é uma pessoa irrepreensível. Não apenas dentro da igreja, porque a vida irrepreensível, meu irmão, não é na igreja que se vê, não. É fora da igreja. Porque tem crentes que têm dupla personalidade. Na igreja é uma pessoa, fora da igreja é outra. Então isso não é vida irrepreensível.
Isso é vida dúbil. Isso é vida hipócrita. Então, o autor da lição, usando os termos que Paulo usou, está nos mostrando que o crente salvo em Cristo, ele deve ter uma postura santa, justa e irrepreensível. E para encerrarmos a nossa lição, vamos para o nosso terceiro tópico, que o primeiro subtópico vai falar sobre bem-estar comum. Neste ponto aqui de bem-estar comum, é justamente isso, quando o homem alcança as suas necessidades físicas e espirituais, porque ao longo desta lição, deste trimestre, nós falamos que o ser humano é um ser racional, mas não apenas racional, mas ele também é um ser espiritual. E a consciência, meu irmão, de ser responsável pelo bem comum da sociedade, ela pertence à tradição cristã. Isso que deve ficar bem claro. O bem comum também ele constitui-se ao mesmo tempo de um direito, nós sabemos disso, de um dever do cidadão. O Evangelho de Cristo, meu irmão, tem essa consciência, essa convicção social. Observe que ao longo desta lição, cultivando a consciência cristã, nós já falamos da convicção espiritual, falamos da convicção moral e também agora da convicção social, que é o que o crente tem que ter, convicção social. Ele tem que entender que ele está inserido dentro de um âmbito social. E dentro deste âmbito social, ele como um ser também social e espiritual, ele tem obrigações. E dentro dessas obrigações está o bem-estar comum. E esse bem-estar comum ele entende que se alcança através do Evangelho de Cristo. O homem, quando é liberto dos seus pecados, das suas coisas malignas, através da operação do Espírito Santo, ele começa agora verdadeiramente a ter paz. Por isso Cristo falou: eu vos dou a paz, eu vos la dou, não como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz, meu irmão. É a falsa paz. A paz, como fruto do Espírito Santo, é operada pelo Espírito Santo na vida de quem tem Jesus no coração. E o crente entendedor disso, ele vai cumprir seu papel na sociedade. E qual o papel que cabe à igreja junto à sociedade? Porque a igreja na terra ela tem 3 missões. A missão da igreja são 3. Ela tem uma missão para com Deus, ela tem uma missão para com ela própria, ou seja, com a igreja, e ela tem uma missão para os que estão fora da igreja. Ou seja, aí é onde entra esse bem-estar comum, porque já está inserido dentro da igreja, tem que haver comunhão. Se não tem comunhão, alguma coisa está errada. As pessoas precisam reaver seus conceitos de cristianismo. Mas dentro deste âmbito social, a igreja, sim, ela opera também na obra social. Como? Pode combater a fome? Pode. É a missão propícia da igreja? A missão principal? Não é a missão principal. Mas cabe também, dentro das suas condições, suprir necessidades das pessoas que estão desempregadas, estão sem cobertores, estão ao desalento. A discriminação também, a igreja, ela é contra, combate discriminação, combate injustiça, dentre outros pontos, porque isso foi uma bandeira defendida desde que o cristianismo é cristianismo. A igreja defende todos esses esforços para combater fome, desemprego, violência, injustiça, discriminação, dentre outras coisas, meu irmão. Entretanto, essas pautas sociais que nascem verdadeiramente, com a verdadeira intenção, motivação do coração com o cristianismo, essas pautas estão sendo roubadas. E estão sendo roubadas pelo liberalismo teológico que falamos no início desse trimestre, que quer reivindicar para si a paternidade dessas questões sociais. E quando isso acontece, meu irmão, é porque eles estão com as escrituras e direção do Espírito Santo de maneira incorreta. Estão na direção contrária. E quando isso acontece, quando existe essa falta de correção das escrituras, quando acontece essa falta de direção do Espírito Santo, ele deixou de ser uma expressão saudável da consciência social da igreja.
E muitas vezes vai tornar-se refúgio para extremismo e anarquismo. Justamente era isso que estava acontecendo no tempo do profeta Abacuque. Abacuque vai registrar problemas sociais da sua época. E ele vai mostrar que esses problemas sociais, meu irmão, é advindo sim dos pecados cometidos. Por isso nós falamos que a transformação da sociedade, seja ela qualquer que seja, acontece pelo alcance individual do evangelho em cada pessoa. Isso, claro, que não isenta de pregar uma comunidade, a grupos, não. Mas a transformação, ela advém individualmente. São pessoas que transformam a sociedade. E quando pessoas são transformadas, automaticamente a sociedade também é transformada, meu irmão. Uma coisa que nós devemos entender é que o mal social, ele é advindo do pecado. Ele advém do pecado, é o pecado do homem que causa todas essas mazelas na face da terra. Então isso tem que ser denunciado, isso tem que ser pregado para que aconteça o abandono dessas práticas pecaminosas e os homens venham a se converter através da pregação do evangelho. É justamente isso que a palavra de Deus nos ensina, que o bem-estar social, que o bem-estar comum, ele acontece sim, porque isso é mensagem também preconizada pela cultura, pela tradição cristã, desde que o cristianismo é cristianismo. O segundo subtópico vai falar sobre dedicação altruísta. Aqui vai falar novamente da atitude que Paulo tinha, desse altruísmo que ele tinha, que é se colocar no lugar dos outros. E Paulo, quando vai para Tessalônica, ele abre mão, meu irmão, de receber apoio pecuniário da igreja. Não é que Paulo seja contrário, que Paulo fosse contrário, mas é justamente para que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas, ele abre mão daquele direito que ele tem. Paulo é consciente disso. Então ele em Tessalônica ele vai usar do seu conhecimento, da sua profissão como cidadão social, que é fazedor de tendas. Então Paulo começa agora a praticar o seu ofício para não ser pesado a nenhum dos irmãos. Por quê? Porque era uma igreja pobre. Era uma igreja que necessitava já de ajuda. Imagine só uma igreja que já necessita de ajuda, agora vai ter que ajudar a pessoa para tirar do seu e dar para outra pessoa. Isso é uma atitude louvável? É. Dividir, é, mesmo não tendo, é. A gente vê nessa Sagrada Escritura. Mas Paulo não usa deste pretexto para ser mais um peso para a igreja. Ele abre mão. Por isso a palavra de Deus não fala, que ele usa essa palavra metáfora, que ele trabalhava de dia e de noite, ou seja, eu trabalho para não ser pesado a nenhum de vós. A Bíblia, meu irmão, ela não condena a provisão financeira para os obreiros. O próprio Paulo já escreveu sobre isso. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Em Timóteo, ele também escreveu que digno é o obreiro do seu salário. Mas ele, como eu falei, não usa dessa prerrogativa aqui, porque ele conhecia a extrema pobreza da igreja. Então, tudo isso ele fez para ganhar o maior número possível de almas. E foi justamente isso que ele fez. É uma dedicação altruísta. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 11, que falamos sobre cultivando a convicção cristã. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.